Está escrito em Romanos 1, versículos 18 a 28, o seguinte: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21 diz: Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Meu irmão, minha irmã, nós vemos a ira de Deus executando sua justiça na história, mas a gente sabe que isso não é o fim, porque a ira de Deus continua pela eternidade, enfim. A ira de Deus, como já falamos, é um fato muito importante a ser discutido, já que nos dias atuais muitos pregadores só pregam sobre o amor, sobre a bondade, sobre a misericórdia de Deus. Mas a ira de Deus é a exposição contínua de sua justiça na história. E Deus se ira sim. No versículo 18 de Romanos 1, contém a declaração mais concisa da ira de Deus em toda a Bíblia. E é importante que prestemos muita atenção a ela, pois diz o seguinte: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. É interessante observar que Deus não esconde a sua ira. Deus não coloca a sua ira debaixo do tapete. A sua ira é manifesta de modo que todos saibamos que faz parte da sua natureza. Por isso, não podemos deixar de pregar a respeito da ira de Deus. Algumas pessoas agem como se Deus tivesse de se desculpar por sua ira contra o pecado e não quisesse que soubéssemos dela. Não. A Bíblia diz que Deus revela ativamente a sua ira. Ela nos diz com antecedência que a ira de Deus faz parte do caráter intrínseco de Deus. Mas alguém sempre dirá: eu não gosto dessa parte de Deus. E eu digo: então ajuste-se. Precisa se ajustar. Nós precisamos nos ajustar. E sabe por quê? Porque Deus diz em Malaquias 3, versículo 6, eu sou o Senhor e não mudo. Portanto, se tem que alguém mudar,
que esse alguém sejamos nós. Nós é que precisamos nos ajustar a Deus, não Deus a nós. Você já precisou dizer a seus filhos que, se eles quisessem morar em sua casa, teriam de ajustar-se aos seus métodos? Talvez não, mas muitos já precisaram chegar a esse extremo. Pois bem, nós estamos no universo de Deus. O universo pertence a Deus, é a casa de Deus, e nós temos que nos ajustar às regras de Deus. Romanos 1,18 quer dizer que não há momentos em que Deus não esteja reagindo ao pecado. O problema é que as pessoas detêm, diz o texto sagrado, ou seja, não deixam que ela seja conhecida. Detêm a verdade pela injustiça. As pessoas não querem lidar com a verdade. Isso é que o fato é isso aí, e grave. Mas nós temos de contar com a verdade, destacando que a indignação santa de Deus reage contra o pecado sempre e em todo lugar que aparece. O verbo no versículo 18 está no tempo presente, significando que a ira de Deus continua sendo revelada contra o pecado. Não é uma coisa do passado, também não é uma coisa somente para o futuro, mas é uma coisa do presente. Ele diz, a ira de Deus se manifesta. Nós podemos voltar ao início da história bíblica, para remontar à origem da ira de Deus, para que a gente possa compreender melhor. E voltar até o início da história bíblica e ver esse princípio em ação. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a Bíblia diz que eles foram expulsos do jardim. Depois, o mundo inteiro resistiu a Deus no tempo de Noé, e a Bíblia diz que ele destruiu o mundo com o dilúvio. As pessoas se reuniram de novo, lá em Gênesis capítulo 11, para construir um monumento ao homem em Babel. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu novamente e ele desceu e destruiu a iniciativa daquelas pessoas. As cidades de Sodoma e Gomorra não podem ser encontradas atualmente porque foram apagadas do mapa e foram apagadas pela ardente ira de Deus. Faraó disse a Moisés que não permitiria que os filhos de Israel fossem embora. 10 vezes Deus demonstrou sua ira aos egípcios, mas o rei ainda assim não entendeu a mensagem. Por isso, ele e seu exército afogaram-se no Mar Vermelho. Coré rebelou-se contra Moisés e Moisés falou, todos os que estiverem do lado de Deus venham para cá. Todos os que estiverem do lado de Coré, fiquem aí. Depois que o povo decidiu qual lado preferia, a Bíblia diz que a terra se abriu. Deus, em sua ira, ordenou que a terra engolisse Coré e todos os seus seguidores. Nem mesmo Jesus, incrível isso, mas nem mesmo Jesus pôde evitar a ira de Deus no momento em que os nossos pecados tinham sido colocados sobre ele lá na cruz do Calvário. Ali Deus desencadeou a fúria da sua ira, da ira eterna sobre o seu próprio Filho, quando ele arcou com os pecados do mundo. Ora, se nem mesmo o Filho de Deus escapou da sua ira, seria melhor que a levássemos mais sério. Não podemos esquecer. Salmos 7, versículo 11 diz que Deus se ira todos os dias. Sempre que temos um pensamento mau ou praticamos uma maldade, seja ela qual for, a ira de Deus se acende contra nós. Sabe por quê? Porque Ele é tão perfeito que tem que reagir a toda e qualquer injustiça. Então, o que nós vemos nesse texto de Romanos 1 é que o ser humano se encarregou de distorcer o caráter de Deus. E aqui em Romanos 1, nos versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo explica por que Deus revela sua ira contra a injustiça dos homens. Versos 19 e 20 diz assim: visto que
o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Ou seja, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. Todos nós devemos ter ciência da reação de Deus em relação aos nossos pecados. Portanto, embora nós não possamos ver a essência de Deus, nós podemos ver o seu efeito exatamente como vemos o efeito do vento. Ninguém consegue ver o vento, mas conseguimos discernir os seus efeitos. Então, entre a verdade de Deus colocada em nós e o que está evidente ao nosso redor, ficamos sem desculpas. Por isso que o texto sagrado diz que todos nós somos inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis diante de Deus. Quer vivamos lá no Japão, na China ou aqui no Brasil, Deus tornou a sua realidade clara como cristal. Por isso, aonde quer que você vá, em qualquer parte do mundo, lugar mais longínquo que for, encontrará pessoas adorando alguma coisa. O nosso problema não é a evolução, não, mas a involução. A evolução diz que o homem começou pequeno, desenvolveu-se e tornou-se grande. Não é isso? Mas a verdade é que o homem evoluiu, ou seja, regrediu, diminuiu. O homem começou grande, mas tornou-se cada vez menor, espiritualmente e moralmente falando. Sabe por quê? Porque ainda que as pessoas conheçam a Deus, o texto sagrado diz que não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Antes, os seus raciocínios se tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Está em Romanos 1, versículo 21. O apóstolo Paulo diz que não tratamos Deus como Deus. Se o apóstolo Paulo visitasse nossas igrejas atualmente, ele perguntaria: como vocês podem vir aqui no domingo de manhã e dizer que adoram a Deus como Deus e depois ignoram no resto da semana? Isso chama-se retrocesso. A raça humana ficou contaminada com essa coisa chamada pecado e por isso merece a ira de Deus. E o problema fica pior ainda no versículo 23. Olha o que diz Paulo no versículo 23. E eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E poderíamos ainda completar, se fosse o caso. E poderíamos completar ainda como a semelhança de carros, casas, dinheiro, roupas e assim por diante. Deus foi trocado. Que coisa impactante e assustadora. Sim, Deus foi trocado. Nós o devolvemos como um presente de Natal que não servia. E aí dissemos: nós queremos nosso dinheiro de volta. Em vez de glorificar a Deus como o grande Deus que Ele é, as pessoas colocaram tudo no alto, menos Deus. As pessoas procuraram coisas que substituíram Deus. E Deus mesmo diz que não divide a sua glória com ninguém e nem com nada. Aí é nisso que vem a desistência de Deus. O que Deus faz com gente assim? A resposta é dita 3 vezes no restante deste texto. Em Romanos 1, versículos 24, versículos
versículo 26 e versículo 28. Ele desiste exatamente daqueles que insistem em perverter o conhecimento sobre ele. Isso significa que Deus abandona essas pessoas para que realizem os seus sonhos mais loucos e desfrutem das consequências deles. A ira de Deus na história se vê quando Deus retira a sua mão protetora, quando Deus recolhe a sua mão abençoadora e diz: você quer? Ah, se você quer, então terá. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus permite que as pessoas de corações endurecidos desfrutem do que elas desejam tanto. E aí Deus diz: querem independência de mim? Pois terão. Querem viver a sua própria vida? Pois viverão. Querem ser o seu próprio Deus? Pois serão. E terão tudo o que disso vier. Para exemplificar, digamos que é como o filho que diz: mamãe, papai, não quero que vocês continuem mandando em mim. Quero ser livre. E aí você responde: muito bem, mundo frio e sombrio, lá vai ele. É simples assim. Sabemos que seu filho vai se dar mal. O pai do filho pródigo sabia disso. É tanto que Jesus disse que o filho saiu e ele já começou a aguardar o seu retorno, preparando todo o suprimento para a chegada dele. Porque é isso que acontece. Quanto mais distanciados de Deus, mais propensos ao fracasso, à queda e à ruína. Deus diz no versículo 24, versículo 24 de Romanos 1, diz que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia. Também os entregou às paixões infames. Nós vemos uma involução aqui. Primeiro, no versículo 24, diz que Deus entregou a concupiscência de seus corações, à imundícia. No versículo 26 diz que entregou as paixões infames. Então há uma involução, há uma diminuição. Aqui primeiro Deus os entregou às paixões generalizadas para que atendesse aos seus desejos dos seus corações. Depois as concupiscências começaram a tomar forma específica, porque agora eles querem coisas piores. Mas que tipo de coisas? Diz o versículo 26, que até as suas mulheres mudaram o uso natural ao contrário à natureza. O versículo 26 fala isso. Então isso, trazendo para o termo atual, chama-se lesbianismo. Semelhantemente, continua o texto no versículo 27, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sexualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. Sabe como isso é chamado nos dias atuais? Homossexualidade. Por causa disso, pessoas inocentes têm uma morte precoce e agonizante devido a transfusões de sangue contaminado pelo vírus do HIV, o vírus que causa a AIDS. Porque outras quiseram todo tipo de coisas imagináveis para satisfazer as suas paixões, Deus diz: vocês quiseram, então vocês terão. É por isso que nós vemos todo tipo de pecado e com ele as doenças sexualmente transmissíveis que nos perseguem atualmente. E o apóstolo Paulo diz que tudo isso não aconteceu apenas porque o vento soprou, de forma alguma. Tudo isso aconteceu porque Deus permitiu. Observe o que eu estou dizendo. Deus não criou isso. Deus permitiu. Era isso que os homens queriam. Deus disse: então, se é isso que vocês querem, terão.
na justa revelação de sua ira, Deus retira a restrição contra o pecado. E suas consequências e o mal começam a se espalhar. Entende por que há tanta coisa ruim sobre a humanidade? É tudo consequência das ações erradas nossas, seres humanos criados em imagem e semelhança de Deus, para honrá-lo, para reverenciá-lo com as nossas ações. Novas enfermidades aparecem, o crime aumenta a cada dia, o respeito à vida se deteriora, a vida perde o seu valor. Mas ainda não chegamos ao fundo do poço. Ainda não chegamos ao pior dos estágios. O primeiro estágio é o que eu chamei de paixões generalizadas, lembra? O método é: faça o que você quiser. Mas então as pessoas ficam loucas e inventam maneiras insanas de satisfazer as suas concupiscências. Aí vem o estágio 2, né? Depois se acostumam de tal maneira com o que estão fazendo que passam para o estágio 3. É o que diz o versículo 28 de Romanos 1. Confira aí na sua Bíblia, meu irmão. O versículo 28 diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Está vendo, meu irmão? Deus permite que as pessoas fiquem tão loucas em seu pecado que não conseguirão mais pensar direito, perceber o que é certo, nem agir corretamente. Essas pessoas ficarão delirantes e loucas espiritual, moral, física e eticamente em todas as coisas. É por isso que nós estamos vendo um mundo, uma humanidade tão descoordenada, uma sociedade tão bagunçada. Essa loucura se apresenta em tantos e tão horríveis modos que o apóstolo Paulo apenas precisou fazer uma lista deles para captarmos a mensagem. É o que nós encontramos nos versículos 28 a 32 de Romanos 1. Essas degradações não precisam ser exemplificadas, de tão claras que são. Então, considerando o que acontece neste país em um período normal de 24 horas, é interessante notar que a desintegração da sociedade, os homicídios e a rebeldia contra os pais aparecem no rol da vergonha do pecado. Mas isso aí ainda não é o ponto mais baixo ao qual o homem pode descer. Infelizmente não. O pior aparece mesmo no versículo 32, que é o clímax dessa sessão. Diz o texto sagrado no versículo 32: embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Você sabe que chegou ao máximo da ira de Deus quando vê as pessoas fazendo coisas insanas e outras procurando legitimar e legalizar essas coisas. É o que mais nós temos visto ultimamente. Quando elas falam em legalizar a homossexualidade, você sabe que o mundo enlouqueceu sob a ira de Deus. Quando você vê os entrevistadores da televisão apresentando os convidados mais pervertidos que conseguem encontrar, e o auditório aplaude e aprova o que eles estão fazendo. Olha, meus irmãos, a ira de Deus está sendo revelada diante de seus olhos. Portanto, Deus se recostou e disse: vocês querem ficar loucos? Pois fiquem loucos. As consequências na sociedade serão devastadoras. A perda de vidas será devastadora. O caos será devastador. As enfermidades serão devastadoras também. Vocês querem me deixar de fora?
pois façam festa em sua sepultura. Quando as coisas ficam assim tão ruins, não importa quem está na direção da escola, ou na prefeitura da cidade, ou no palácio do governo do estado, ou no palácio presidencial. Quando a ira de Deus é o problema, a sua bondade é a única solução. Como podem as pessoas negar e deturpar a verdade de Deus tão gravemente? Porque não gostam do Deus de Romanos 1, o Deus que se ira. Querem um Deus que pareça e haja como eles, que diga bem, eu compreendo. Um Deus conivente, um Deus complacente com o pecado. Vocês sabem, todos pecam. Eles querem um Deus que diga, estou bem, você está bem. Mas o Deus da Bíblia apresenta a maior ameaça possível para a vida das pessoas que estão cheias de pecado. Este Deus revela a sua ira contra a injustiça onde quer que ela se encontre. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, a minha oração é para que nós tenhamos a compreensão, o discernimento espiritual de entender que Deus é composto também de sentimentos, assim como nós. Nós é que somos imagem e semelhança dele. E um dos atributos invisíveis de Deus é exatamente a sua ira, a sua aversão ao pecado. Lutemos para que não sejamos conduzidos nem controlados pelo pecado que tenta nos afastar de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus guarde e proteja de todo mal a sua família. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.